Vamos falar meus amigos, minhas amigas, inclusive virtuais, vamos falar das 3 principais mentiras que estão no cenário político brasileiro. A primeira é que a Lava Jato vai acabar com a corrupção no Brasil. A segunda é a corrupção do PT. Né? E a terceira é a corrupção dos políticos e da política e dos partidos políticos. Vamos falar por que de cada uma dessas mentiras. Bom, a primeira da corrupção, que a Lava Jato vai acabar com a corrupção, ela é uma afirmação que não é verdadeira, porque basta você perguntar por que existe tanta corrupção no Brasil. A única explicação possível para ter tanta corrupção no Brasil é porque o principal órgão de combate à corrupção, que é o Judiciário, não tem cumprido com o seu papel. Você vê que existe mais de 500 processos no Supremo Tribunal Federal de deputados, senadores e políticos em geral envolvidos em corrupção, e esses processos, via de regra, não dão em absolutamente nada. Então, outra grande pergunta a se fazer é: se o dinheiro circula pelos bancos, por que também não tem bancos denunciados, envolvidos e investigados na Operação Lava Jato? Da mesma forma, em relação a outros setores beneficiados por verbas públicas, uma boa parte das verbas públicas no Brasil é destinada à mídia, à grande mídia empresarial. E você também não tem nenhuma denúncia em relação ao sistema financeiro. Então, ou seja, a primeira mentira é essa, que a Lava Jato vai acabar com a corrupção no Brasil. Bom, a segunda mentira, que é em relação à corrupção do PT, e muita gente boa acreditou nisso, o que nós podemos dizer é que a corrupção no Brasil ela é sistêmica. O que isso quer dizer? Corrupção sistêmica quer dizer que ela é a regra e não a exceção. Ou seja, existe corrupção no Poder Judiciário, no Poder Executivo, no Poder Legislativo, nas polícias, nas Forças Armadas, na Receita Federal, no Banco Central, enfim. Existe corrupção em todos os lugares. E aí uma outra indagação que deve ser feita é por que se propalou a questão da corrupção apenas do PT? Já que se comprovou, já está comprovado que o crime de Caixa 2 era feito por todos os partidos políticos recebiam verbas e não declaravam essas verbas oficialmente, o que é também uma prática comum no empresariado brasileiro, e não se vê grandes estardalhaços da mídia aí nesse sentido. Bom, o PT não é apenas um partido político. O PT representa a sociedade organizada, surge lá nas greves do ABC Paulista. Então, um movimento de organização e de conscientização da classe trabalhadora no Brasil, seja através de sindicatos, seja através de associações de moradores, enfim. Então, foram 50 anos de história, de luta da classe trabalhadora. Então, destruir o PT simbolizava a destruição de todo esse projeto popular. Por isso que agora, com o esfacelamento do PT e a sua retirada do poder através de um golpe parlamentar, você vê que estão caindo um a um todos os direitos trabalhistas, da Previdência Social, todos os programas sociais estão acabando e a situação dos trabalhadores e do povo em geral está só caindo. Então essa é a segunda razão, para essa segunda mentira da corrupção do PT. E a terceira mentira, que é a corrupção dos partidos políticos e da política,
Né? Por que que é uma mentira? Porque, como nós já vimos, não existe só corrupção nos políticos e nos partidos políticos. Ao contrário, só existe corrupção nos partidos e na política porque o judiciário não pune aqueles que cometem o crime de corrupção. Ou seja, então, se a sociedade realmente quer acabar com a corrupção, tem que acabar com a corrupção no judiciário, tem que acabar com a corrupção na Receita Federal, tem que acabar com a corrupção no Banco Central no Brasil e tem que acabar com a corrupção nas polícias, inclusive na Polícia Federal, porque senão vai continuar esse jogo, essa mentira. Mas por que está se falando apenas da corrupção dos políticos e da corrupção da política? Para a população não acreditar mais em nada, não acreditar mais em política, não acreditar mais em nenhum partido, não participar mais de nada. Ou seja, para criar uma massa de milhões e milhões de céticos. Porque o cético, aquele que não luta por nada, aquele que não reivindica nada, né, ele é um morto-vivo. Ele só falta ser enterrado, ele já está morto, né? Então, primeiro foi a mentira da Lava Jato, né? Ou seja, a Lava Jato vai acabar com a corrupção no Brasil. Mas por que essa mentira? Porque você tinha forças, né, com uma agenda política para ser implementada, as forças conservadoras, as forças do atraso, que precisavam retomar, né, retomar a liderança política no Brasil. Ou seja, retomar a vitória política no Brasil, retomar o discurso político no Brasil, das cartas, né, porque vinham perdendo 4 eleições, né, ou seja, ficou fácil para o PT e os aliados ganharem as eleições. Bastava dizer o que era antes, o que foi feito hoje, antes, e o que foi feito durante os governos do PT em termos de melhoria de distribuição de renda, melhoria de vida dos trabalhadores em geral, da população em geral. Então, assim se ganhou 4 eleições. Então, se precisava esses grupos conservadores tomar a liderança política no Brasil. Isso foi conseguido através da Lava Jato. Uma outra grande pergunta, uma outra interrogação: por que a Lava Jato focou apenas na Petrobras? Né? O objetivo era acabar com a corrupção na Petrobras ou acabar com a própria Petrobras? Porque se sabe que tem corrupção em diversas outras empresas. Por que não se fez investigação em outras empresas públicas para ver a corrupção nessas empresas públicas? Então fica evidente que existia um interesse em acabar com a Petrobras, desvalorizar a Petrobras, tirar o seu valor de mercado para a privatização do pré-sal, a privatização da própria Petrobras, como agora está a ocorrer aí. Enfim, hoje nós vivemos pela primeira vez na história da humanidade em que 1% da população mundial, né, detém 50% da riqueza. 99% fica com os outros restantes. Cabe a nós lutarmos não para acabar com essa desigualdade, porque isso não vai acontecer, para que essa desigualdade não aumente, né? E diferentemente de outros momentos da história, ou seja, a globalização, ela existe hoje em função, o mundo globalizado, em função de 3 situações diferentes. Foram a religião, o dinheiro e os impérios. Os impérios eram estados fortes que dominavam e dominaram o mundo. E hoje, esses estados estão sendo dominados por corporações. Essas corporações que agora dominam o mundo. E boa parte dessas corporações elegeram o Brasil, ou seja, essas empresas, né, que dominam o mundo de vários setores, inclusive do setor de petróleo e gás, elas elegeram o Brasil como o mapa da mina. Então vieram aqui para privatizar a Petrobras, a Eletrobras e diversas outras empresas públicas. Por isso que existe uma campanha da mídia, uma campanha da mídia para que se odeie o Brasil, né? Ou seja, para que a população não resistam a essas privatizações como ocorreu no passado.
desde a campanha de Monteiro Lobato, né, com a campanha do Petróleo é Nosso, para que não fosse privatizado, para que surgisse a Petrobras. Então, para acabar com essa resistência popular do povo defendendo o seu patrimônio, tem essa campanha maciça dos meios de comunicação para acabar, para que o povo odeie o Brasil, para que as pessoas odeiem o Brasil, odeiem tudo que é feito no Brasil, todas as empresas brasileiras, todas as empresas públicas, né? Como se você não se importasse se alguém levasse o seu patrimônio, tudo que você tem mais de valor. É isso que está acontecendo no Brasil. Então, ou seja, por que 1% da população mundial detém 50% da riqueza? Eles vivem de enganar boa parte do mundo. Então é por isso que a mídia no Brasil, que cumpre ordens desses grandes anunciadores, dessas grandes corporações, né? Elas disseminaram essas 3 mentiras aí. Por isso que a Globo, que cumpre ordem dessas corporações internacionais, não só a Globo, como todas as outras mídias, bate tanto no PT, bate tanto na questão da corrupção, para não acabar com a corrupção, mas acabar de entregar as nossas riquezas e aumentar cada vez mais a concentração de renda. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e tamo junto aí.